Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, eu dou a minha vontade própria para me unir a Maria, que possui todos os méritos e os frutos da divina vontade. Vinde nesta ação que estou a fazer e em todas as outras que irei realizar ao longo deste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Divina Mamãe, não me deixe nunca só, para que o domínio da sua presença possa esmagar a minha vontade, fazendo-me reinar para sempre na vontade de Deus. Ó minha vida e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam no céu. Amém. Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje quero refletir com vocês sobre o tema do Livro do Céu de Lisa Picarreta, no volume 4, o trecho 57, de 17 de fevereiro de 1901, que diz assim: o homem vem de Deus e deve retornar a Deus. Jesus começa por falar com a Luísa o seguinte: minha filha, o homem nasce primeiro em mim e por isso recebe a marca da divindade, e saindo de mim para renascer no seio materno, lhe dou ordem de caminhar um pequeno trecho de caminho, e ao término desse caminho, fazendo-me encontrar por ele, o recebo de novo em mim, fazendo-o viver eternamente comigo. Achei assim um começo muito interessante, não é? Dessa passagem, onde me faz refletir o seguinte: nós viemos de Deus, não é? E para Ele voltar, para Ele vamos voltar, né? Me recordo agora de Jó, que disse, não é? Se de Deus, pelas aflições que ele tinha passado, não é? Ele reconheceu que tudo é de Deus, que somos de Deus e que voltamos para Ele. E até as coisas que temos, não é? É Ele que dá. Então, se Ele deu e retirou por aquela aflição que ele tinha passado, Deus está no seu direito de o fazer, não é? Se eu vim para essa terra sem nada, né? Devo voltar sem nada. Me lembrei agora assim de Jó, não é? Mas é assim, Deus nos criou, não é? Saímos dele com um propósito de vir cá para a terra, fazer aquilo que ele quer, que ele espera, não é? Que ele incutiu nessa alma desde o seu nascimento, porque ele pensou em cada alma desde o início, não é? Já tinha um propósito e tem um propósito para cada alma que vem ao mundo. Dele viemos e para ele vamos retornar, não é? E ele, como é um Deus amoroso, nos criou no amor e para o amor. Ele quer que nós o vimos para aqui, não é? Depois de despertarmos naquilo que realmente é a vontade do Senhor, de compreendermos o nosso chamado, aquilo para o qual fomos criados, não é? A inclinação que Ele coloca na pessoa para ser isso, ser aquilo, os dons que Ele dá para desenvolver isso ou aquilo, para ajudar isso ou aquilo. Então é todo um processo de caminhada enquanto a pessoa está aqui, não é? Este pequeno trecho de caminho que ele fala, eu acredito é a caminhada aqui, não é? Enquanto estamos aqui na Terra, não é? Mas estamos por um tempo, não é? Estamos de passagem, porque depois vai terminar este tempo, essa caminhada, não é?
e vamos novamente voltar para nos encontrarmos com Ele. E Ele vai nos receber, não é? Porque nós somos dele e viemos dele. Então Ele vai nos receber de novo. Viemos de passagem e Ele vai nos receber de novo, não é? Para nos fazer viver eternamente com Ele. Então será bom que a nossa passagem seja boa, seja conforme a sua vontade, para não haver problemas nenhum quando a gente regressar, não é? Porque ele fala assim, olha é, um pouco como o homem é nobre, não é? Ele nos faz recordar que o homem é nobre, faz recordar de onde é que o homem vem e para onde é que o homem vai, não é? Qual é o seu destino final? O destino final é realmente de retornar para Ele, porque aqui estamos num destino passageiro, né? Viemos mais de passagem. E o destino certo e final é o retorno para Ele. E então ele aqui fala no texto como é que deveria ser a nossa passagem aqui. Como é que deveríamos ser santos? Se nós viemos dele, que é 3 vezes santo, não é? Saindo de um Deus santo, como é que devemos retornar? E qual seria a nossa santidade? Ao estar aqui nessa pequena caminhada de passagem, se viemos de um Deus santo, qual seria a nossa caminhada? Então Deus espera uma caminhada de santidade para aqueles que vêm dele e que são santos. Só que muitas das vezes não é isso que acontece. Não é? Metidos aqui nesse mundo com tanta coisa, não é? Para ver e para seguir, nos influenciamos, esquecemos do Senhor, esquecemos de onde viemos, queremos mais é ficar aqui o máximo de tempo possível, né? Para alguns querem aproveitar, não para dar um retorno positivo, de espelhar a imagem e semelhança de Deus, mas às vezes nos perdemos em certos caminhos, nos deixamos influenciar e acabamos tendo uma vida que não é aquela que o Senhor esperava, não é? Acabamos por não seguir as inspirações do Senhor, mesmo às vezes sentindo aquelas luzes que o Senhor dá para te dizer, não, meu filho, minha filha, o teu caminho é este, o teu caminho não é aí, o teu caminho é por aqui, não é? A gente às vezes sente essas inspirações, mas não corresponde. Eu falo por experiência própria, que eu também já senti a inspiração do Senhor dentro de mim para uma caminhada que eu queria fazer, não é? E eu estava nessa fase assim muito chateada, estava numa fase em que não compreendia ainda o porquê do sofrimento, o porquê que eu tenho que sofrer. Estava numa fase de sofrimento em que eu só queria ficar boa, só queria ficar bem para fazer as minhas coisas. E cheguei mesmo a dizer que não queria sofrer, senti no coração a inspiração de que Deus me falou, olha o que Abraão passou, né? Também passou por muito e não sei o quê. E olha o que aconteceu com ele depois. E eu fui responder que eu não quero saber, que eu não sou Abraão, não quero ser como Abraão, assim, coisa do gênero. Estava muito, muito chateada. E ainda por cima que eu tinha aquela esperança de fazer a cirurgia e que depois da cirurgia tudo havia de passar. Aquela complicação que eu tinha haveria de passar. Que, no entanto, não passou. A cirurgia foi muito complicada, o pós-cirurgia foi muito complicado também. Tive algum alívio, mas depois as coisas voltaram a complicar-se, um quadro mais complicado ainda, mais doloroso ainda. Eu fiquei mesmo chateada. Eu rezava e já nem rezei, já não rezar, deixei de rezar, né? E então foi muito complicado mesmo, muito complicado tentar aceitar aquilo que estava acontecendo comigo. Só que depois as coisas minimizam novamente, fico a fazer a minha vidinha mais ou menos, não tanto como eu gostaria, porque fiquei com limitações, não é? E então fui fazendo assim a coisa conforme me dava jeito, não é? Quando estivesse bem conseguia fazer, fazia, às vezes não fazia. E depois né, estando em terra estrangeira por causa do tratamento, eu já queria, chegou o tempo de eu regressar, me sentia que queria voltar.
E eu disse, não, vou voltar e já quero voltar, porque também lá me esperam projetos, porque também lá me esperam. Tinha toda uma promessa de coisas que eu tinha que fazer lá. E então, quando chegou o tempo, eu me percebi que não poderia voltar. Eu fiquei ainda mais chateada por não poder voltar, mas talvez tudo isso estava também nos planos do Senhor, porque não voltei no tempo em que queria. Depois deu-se novamente outra complicação, também uma cirurgia. Então precisei ficar. E eu saí da minha terra porque essa cirurgia na altura não era possível fazer lá, não é? Saí fora do país para fazer essa cirurgia. E eu estava exatamente num país onde poderia realmente conseguir fazer essa cirurgia. Então significa que se eu tivesse ido, eu não ia conseguir fazer essa cirurgia, porque a minha terra não tem essas condições. Então, como eu não fui naquela época, acredito que é mesmo por permissão do Senhor, e os meus irmãos também acabaram por falar, chegaram à mesma conclusão, não é? Dizer que era a vontade do Senhor. Imagina, agora deu-se essa complicação. E os médicos adiantavam que seria necessário uma outra cirurgia, não é? Então eu estava no lugar certo, já que meu pai não conseguiria fazer a cirurgia, eu estava no país certo para poder fazer essa cirurgia, não é? Então tudo aconteceu de maneiras em que eu conseguisse ficar para fazer então essa cirurgia, porque seria necessário essa cirurgia outra vez. E então foi assim uma coisa, e eu fiquei novamente chateada por aquilo estar acontecendo outra vez. Então é assim, quando realmente há o véu da incompreensão, não é? Deus está fazendo um caminho, a gente não compreende esse caminho. Depois de eu ficar nessa revolta, eu enveredei por um caminho que eu sentia quando eu estava assim mais calma e depois voltei a rezar. Eu senti que, pronto, me acalmei, tentando compreender que talvez fosse a vontade do Senhor. Voltei a, a ter contato com o Senhor e com a palavra, né? Meditava diariamente a palavra. E estava com a intenção, não é, de fazer, seguir um outro caminho. Não o que eu tinha inicialmente pensado, mas queria seguir um outro caminho. Mas nesse caminho também eu sentia as inspirações para não ir por ali, para não fazer aquilo. Só que eu fui teimosa, não é? Fui teimosa, não segui as inspirações do Senhor, conforme eu já falei lá atrás. E muitas das vezes Deus quer uma coisa para nós, não é? Já dá indícios daquilo que será a nossa caminhada, vai dando luzes. E muitas das vezes a gente não quer ouvir, não é, aquelas inspirações, não quer seguir aquelas luzes, não é? Quer fazer a própria vontade. E foi isso que aconteceu comigo. Fiz a minha vontade, não segui aquelas orientações que o Senhor me dava e acabei por me dar mal. Saí de lá muito triste, né? Depois de ter passado aquela fase, fiquei muito triste, de cabeça baixo, quase com uma depressão mesmo, não é? E me culpando, por que eu não ouvi, por que eu não segui as orientações do Senhor, por que eu me deixei levar até esse ponto, né? De fazer a minha vontade. E assim, Deus se cansou de me dar sinais, me disse, pronto, já que tu queres, então vai. Vai que tu vai ver o resultado. E é isso que acontece, até às vezes com os nossos pais, né? Quando eles nos dizem assim, olha, meu filho, não vais por aí, não faz isso, não faz aquilo, não é? Deus dá orientações também através dos nossos pais. Só que a gente acha que os nossos pais estão velhos, estão caducados, né? Passa a expressão, que já estão mais velhos, que não entendem, que agora a moda é outra, que agora estamos numa outra, como dizer, numa outra situação, numa outra fase de vida e não sei o quê. Eles esquecem que os pais também passaram nessa mesma idade, tiveram essas mesmas coisas, não é? Só que pronto, não dão ouvidos. Acredito que a voz do pai e da mãe na terra é a voz de Deus também te orientando, não é? E quando a pessoa não ouve o pai, não ouve a mãe, né? E o pai diz, tá bom, se é isso que você quer, então vai. E realmente o filho vai, né? Agora me lembrei do filho pródigo que quis, não é? Que o pai lhe desse a riqueza, queria desfrutar da riqueza da sua maneira, sem estar na presença do pai para não o controlar, talvez, né? Foi e pronto, a gente sabe qual é a história do filho pródigo, não é? É voltar de cabisbaixo, com aquele arrependimento, não é? Porque não ouviu o que o pai lhe disse, não ouviu as palavras do pai, não é? Foi e fez a sua vontade. E como se diz na gíria, não é quebrou a cara, é mesmo assim, não é quebra a cara, só é que ele compreende e dá razão, ah, meu pai tinha razão. Então com Deus também é assim, não é? Muitas vezes Deus nos deixa, você não quer cumprir, não quer ouvir, não quer prestar atenção aos sinais que eu dou, então pronto,
deixa-te livre e vais, não é? Deus muitas das vezes para dizer que se decepciona conosco por não, não corresponder com aquilo que é o que Ele queria, não é? De virmos para aqui fazer essa caminhada, mas de nos comportarmos tal como Ele é, não é? É claro que igualzinho é difícil, mas nós temos essa imagem e semelhança sua, não é? Viemos dele, ele é santo e ele nos chama também à santidade, não é? E se viemos de uma criatura santa, se viemos de Deus que é santo, não é? Então, temos todas as condições para ter uma vida também boa, uma vida de santidade, nos espelhando naquele que é santo, naquele que nos criou. Só que as coisas não acontecem aqui, não é? E Jesus aqui fala o seguinte: mas o homem, ao percorrer o caminho para vir outra vez a mim, destrói nele o que recebeu de divino. Corrompe-se, de modo que, no encontro que temos para recebê-lo em mim, não o reconheço. Não o reconheço mais. Não descubro mais nele a marca divina. Nada encontro de meu nele. Então é como que uma decepção, não é? Deus esperava uma coisa de nós, colocou todos os atributos para que vivêssemos numa vida que se assemelha com a dele, mas ao vir para esse mundo a gente se perde, não é? Com as ilusões, com as vaidades, com a moda, com o seguir esse e aquele, com o querendo fazer a nossa vontade, não é? Então, quando chega o momento em que Deus disse, olha, chegou o momento que você tem que retornar para mim. E essa alma que viveu assim, não é? Nessa vaidade, mas com as coisas do mundo, que não viveu para Deus nem com Deus, quando ela regressar, ela não tem condições de novamente entrar ali onde saiu, não é? Naquele território sagrado, naquele território bom, bonito que Deus de lá o tirou e queria que ele voltasse. Infelizmente, muitos não voltam para lá, porque nessa caminhada da vida aqui, por um pouco, se perderam. Não tem como então voltar para aquele lugar que Deus preparou para ele. E é uma desilusão, digamos assim, para Deus, não é? Quando Deus não reconhece mais aquela criatura sua, não é? E quando Deus não reconhece essa criatura sua, o que vai fazer é o quê? A justiça do Senhor que tem que ser feita vai condenar essa pessoa, vai condenar essa alma que andou disperso no caminho da perdição. Andou totalmente ao contrário daquilo que Deus queria, mesmo tendo luzes, mesmo tendo pessoas boas com que se espelhar, não é? Não foi por ali, preferiu fazer a sua caminhada diferente. Então a justiça de Deus tem que pesar, porque Deus, apesar de ser misericordioso, é justo também, não é? Quando Ele dá as condições e coloca tudo para que tudo dê certo, para a pessoa não se perder, mas a pessoa então escolhe esse mundo da perdição. Então a justiça de alguma forma tem que ser feita, não é? Por isso que Ele também é o justo juiz e dá a cada um segundo aquilo que merece, não é? O bem, não é? Ou o castigo. No fundo não é Ele que castiga, mas é as nossas ações que nos vão colocar nessa situação, não é? E nos sentirmos realmente castigados por nos portarmos mal, mas é o merecimento daquilo de mal que a gente fez, do caminho que escolheu trilhar, que não é bom. Então tudo isso pesa, não é? E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu queria partilhar convosco neste trecho que foi muito interessante, não é? Esta partilha que foi assim muito interessante, onde Deus fala, não é? Que o homem vem de Deus e deve retornar para Deus. Que possamos todos ficar atentos às luzes que o Senhor vai dando, para que enquanto estamos nesse mundo, que também é de muita tribulação,
Estamos a viver momentos cada vez mais complicados, mais difíceis, não é? E não tem como não se agarrar ao Senhor, não se agarrar à Sua palavra, não é? E aproveitar essa santidade que o Senhor nos vem trazer através de Luísa Picarreta, para então fazermos o melhor caminho e voltarmos para Deus. E Ele se sentir assim muito feliz, não é? Por termos abraçado esta santidade, fazer a Sua vontade e caminhar com a santidade para voltarmos para Ele, que é o Santo dos Santos. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em Ti.